Olá, mais uma vez o programa Medicina em Destaque está no ar, trazendo para você aquelas informações que fazem com que você não perca um programa deste. Medicina em Destaque traz curiosidades, traz alguns questionamentos que você diz, poxa, será que existe mesmo? Sabe por que você não perde um programa Medicina em Destaque? Porque ele traz os melhores especialistas aqui para falar do tema que você está nessa expectativa, como é o de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a hematologia e para isso nós vamos trazer um dos mais renomados hematologistas do nosso estado, do nosso país, Dr. Luiz de Souza Júnior, grande Dr. Júnior. Então, nós vamos para um comercial, chamar o nosso patrocinador e a gente vai voltar com este grande profissional. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Agora trazendo para você, como prometido, o Dr. Luiz de Souza Júnior, Dr. Júnior, hematologista, que nos dá o prazer de estar aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Ele que imagine, para você subtrair da agenda desse homem para trazer aqui é difícil, mas ele está aqui, né, professor? Sim, com prazer. E aí, nascido nas Alagoas? Sim, nascido aqui em Maceió, na Rua do Uruguai 212. E mais irmãos? Tenho mais dois irmãos, um que é médico, aposentou-se agora, é o Adávios, conhecido como Dal, era hepatologista, e uma irmã, Rosa, que faz artesanato. Artesanato. Seus pais eram alagoanos mesmo ou alguém veio de outro estado para cá? Não, meus pais eram alagoanos. Meus pais nasceram ali no Pontal e no Sobral. E minha mãe nasceu em Atalaia. E se conheceram aqui numa escola pública, se casaram e viveram aí um tempo muito bom e completou a família comigo, com meu irmão e com minha irmã. Maravilha. E filhos? Filhos eu tenho 3. André, que é o mais velho, é cirurgião oncológico, trabalha em São Paulo, no AC Camargo e outro hospital. O segundo é o Felipe, que é arquiteto, trabalha com a mãe. E o Daniel, que trabalha comigo lá hoje no laboratório. O André tem 2 filhos, Rafael e o Caio, e o Felipe tem 2, o Rafael e a Bebel. Fazer medicina, como é que chegou essa ideia em sua cabeça? Eu não sei exatamente como é que foi que começou isso, eu não sei, o Adávio, meu irmão, o Dal, eu tinha uma admiração muito grande por ele era 7 anos mais velho do que eu, então é possível que tenha sido por causa dele. Mas eu não tenho uma certeza, uma exatidão para dar essa resposta. Maravilha. A gente, às vezes eu digo, né? Às vezes a gente pensa que a gente escolheu medicina, mas a medicina é quem escolhe a gente, né? É verdade. Porque está lá em Eclesiastes, toda medicina vem de Deus. E você ser essa sucursal dos céus com o objetivo de aliviar, de curar, né? De permanecer junto ao leito, isso é apanágio da medicina, dos médicos, aqueles operários, né, de Hipócrates. É verdade. Maravilha. E a hematologia? A hematologia, um dia eu saí com o meu irmão e com um primo meu, que fazia medicina, era um ano mais avançado do que eu, e nessa conversa entre nós 3, o meu irmão sugeriu várias especialidades para ele, né? E quando eu cheguei em casa, mas rapaz, a gente saiu, você fez tantas sugestões, para mim não fez nenhuma. Aí ele disse assim, por que você não faz hematologia clínica? Hematologia.
Eu era estudante de medicina, ainda não sabia exatamente o que era hematologia, e eu pensava que era hematologia laboratorial. Sim. E aí cheguei para ele e disse, não, eu não quero uma especialidade ligada a laboratório. Ele disse, não, mas existem especialistas em hematologia clínica, exercendo uma atividade muito interessante. E aí eu fui ver o que era isso. E aí me interessei, fui me interessando e chegando aos professores que ensinavam hematologia e terminei fazendo hematologia. Mais tarde, quando eu voltei para Maceió, eu tive dificuldade com exames laboratoriais específicos e eu resolvi montar então um laboratório só da parte hematológica. Sim. Aí depois eu estendi e hoje eu também tenho um laboratório. Que faz a parte hematológica e mais outros... Laboratório geral. Geral, né? Souza Júnior. Maravilha. Diga-me uma coisa, e o que é a hematologia clínica e depois a análise clínica, né? A hematologia clínica, tudo que a gente gosta, a gente faz com um amor muito grande, né? Com muita responsabilidade. E eu fiz a hematologia clínica e dentro da hematologia clínica eu fiz muita doença maligna. Tratava de pacientes com doenças malignas, com as leucemias principalmente. E é um exercício de humanidade muito grande, de solidariedade com o sofrimento humano. E quando eu comecei, quase todos os pacientes com doenças hematológicas malignas faleciam. Sim. Hoje, graças a Deus, a maioria desses pacientes fica curado. Alguns poucos que não ficam curados, eles ficam tomando remédio por um período muito prolongado e não morrem mais de doenças hematológicas malignas. Alguns vão a óbito, mas a maioria sobrevive, a grande maioria. Uma evolução fantástica que eu presenciei nisso. Mas quando eu cheguei aos 60 anos, 3 fatos aconteceram na minha vida e que eu tomei uma decisão muito importante. Sim. Foi deixar de atender pacientes com doenças malignas. Um dos fatos foi uma paciente minha que tinha mieloma múltiplo. Ainda é uma das poucas doenças que não são curadas hoje na hematologia, mas a pessoa vive 20, 25 anos e até mais fazendo tratamento. E ela era uma pessoa engraçadíssima, tinha 3 filhas também muito engraçadas. E quando eu cheguei aos 60 anos, eu tomei essa decisão que não queria mais. Por quê? Porque eu com 60 anos, um paciente chegasse ao meu consultório, desse o diagnóstico mieloma múltiplo, eu estaria, quando ele chegasse à fase final, com 80, 85 anos. Sim. Então, será que eu chegaria numa condição rígida para suportar, para dividir o sofrimento dele comigo? Então, era muito difícil. E, então, eu parei de atender doença hematológica maligna. Teve um outro fato também que marcou muito isso e essa minha decisão, é que um dia um colega nosso, médico, chega com a esposa e diz, olha, Júnior, eu trouxe a minha esposa aqui porque já tentei várias especialidades, vários colegas e a gente não conseguiu definir um diagnóstico. Tá bom, deita ela ali, conversei com ela para saber o que estava sentindo, a história clínica, tudo, e mandei que ela se deitasse para eu fazer o exame. Quando eu examinei o abdômen dela, ela estava com um baço muito crescido, com mais ou menos 10 a 12 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo. Eles chamam de esplenomegalia. Um esplenomegalia importante e numa pessoa saudável a gente não consegue palpar o baço. E quando eu palpei, eu senti que aquilo era uma doença maligna, provavelmente um linfoma. E aquilo me deu uma tristeza muito grande, porque eles eram meus amigos, eles eram bem casados, uma família bem constituída. E eu imaginei, puxa vida, uma doença dessa já tão avançada, é complicado. Aí expliquei a eles o que eu achava, né? Sim. Ele saiu com a esposa e depois voltou sozinho para conversar comigo. E me deu essa tristeza muito grande. Esse foi um dos fatos que
me levou também a tomar essa decisão aos 60 anos e acho que foi uma decisão muito acertada, tá? Porque a gente tem que fazer o máximo. O hematologista, o que é que ele faz? O hematologista é um médico, mas assim, faz uma boa anamnese, um exame físico, não é isso? A história tem uma importância crucial, né? A história clínica do paciente. Exato. E outra coisa fundamental que eu não deixo de fazer é um exame físico bem feito. Bem feito, isso. Eu examino todo paciente que vai se consultar comigo. Eu tenho uma história muito marcante em relação a isso. Um dia chega um paciente, já era meu paciente, mas tinha algum tempo que ele não voltava. E a gente começou a conversar, tudo. Depois eu mandei que ele se deitasse para fazer o exame físico. E quando verifiquei a pressão, ele estava com a pressão. Ele não tinha queixa nenhuma referente à pressão alta. Ele era hipertenso, mas na hora ele não relatou nada relacionado a isso. Quando eu verifiquei a pressão, ele estava com 23/17 de pressão arterial. Nossa. Eu aí disse para ele, olha, o senhor vai sair direto daqui para o meu hospital, daqui do meu consultório. Eu estava atendendo na Fernandes Lima, onde eu tenho um laboratório e eu faço clínica também. O senhor vai sair daqui direto para o Hospital Arthur Ramos. E batia com o dedo assim no birô. O senhor está ouvindo o que eu estou lhe dizendo, não está? O senhor não para em nada, em canto nenhum. O senhor vai direto para lá. Entrou no estacionamento, desce e vai para a emergência. O senhor está escutando o que eu estou lhe dizendo? O senhor vai fazer exatamente isso que eu estou dizendo. E ele foi. Quando ele chegou lá, a enfermeira que atendeu, eu acho que espantou-se com o nível da pressão arterial e falou em voz alta para a companheira que estava com ela naquela hora de trabalho. E ia passando um médico naquela ocasião. E nessa passagem, o médico chegou junto da enfermeira e disse, faça tais e tais remédios nas doses tais e tais. E ela ficou titubeando assim, espantada, ela não reconhecia que médico era aquele. E aí ele foi embora, continuou o caminho. E aí ela manda chama o médico, estava de plantão lá, vendo outra paciente. E o médico chegou junto dele, verificou a pressão arterial e ele fez uma parada cardíaca, o paciente. Sim. Aí ele reanimou o paciente, mandou para a UTI. O paciente subiu para a UTI, fez mais 2 paradas cardíacas dentro da UTI e ressuscitaram o paciente. Então, hoje, quando a gente começou do percurso desse da medicina, os pacientes diziam muito assim, doutor, a gente vai para um médico e o médico nem olha para a cara da gente. Hoje, por causa dessa pandemia, as pessoas relaxaram esse aspecto. Então, elas querem fazer uma consulta online. Não dá para fazer consulta online. E esse é um exemplo que eu conto para justificar por que eu não faço consulta online. Eu tenho que examinar o paciente. O toque, já dizia o professor Genival Veloso de França, né? Ele tem poder terapêutico muito mais eficaz do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Não é? Você vai para o paciente, não examina, não toca no paciente, não ficou completa a consulta. Não é? De jeito nenhum. Isso é que é importante. Quer dizer, eu lembro, e aqui eu falo, a professora Marione vai assistir esse programa, e um dia, eu era estudante de medicina, e estava lá no HDT, e ela todo dia pedia para eu verificar o baço e o fígado daquele paciente. E eu verificava todos os dias. Teve um dia que eu não verifiquei, foi exatamente no dia que o paciente faleceu. E ela foi a apresentação do caso, etc. E ela disse, deu quanto? Eu não podia inventar. Disse, professora, hoje eu não medi. Tudo bem, terminou a aula, ela me chamou para um canto assim. Nunca mais você faça isso. Isso foi bonito, eu estou dizendo assim de forma bem espontânea, não é? Porque o meu primeiro paciente, quando eu cheguei no interior, lá em Coruripe, que fui fazer um paciente com uma febre há muito tempo, e eu fui palpar, era um abscesso hepático. Entendeu? Estava tratando há 6 meses daquela febre com antibiótico e nada. Quando eu palpei, fiz a hipótese diagnóstica, mandei para o HDT, fez ultrassom, abscesso hepático. Botei a hipótese.
E aí estava eu e a professora Marione participando de uma mesa redonda sobre relação médico-paciente, e eu contei essa história que eu aprendi com ela, e nesse dia quem chorou foi ela. Muito bonito isso, porque esse programa também tem um público, né, que são os estudantes de medicina, que aprendem muito, não é? E eles sabem da importância de uma boa história, de um bom exame, e o exame complementar é para complementar, como foi a ultrassonografia que nós solicitamos. Professor Júnior, quais as principais doenças hemáticas, quais as principais doenças do sangue? A anemia, eu acho que é uma das, não digo a principal, mas uma das mais comuns, tá? Mas hoje eu tenho me dedicado muito, eu cuidei muito de paciente com leucemia, como eu já disse, tive muitos pacientes, infelizmente naquele tempo eles faleciam, a gente não tinha tecnologia, não tinha remédios, tá? Mas ainda é uma incidência alta, eu não faço mais isso. Mas hoje eu tenho atendido muito pacientes, mulheres com trombofilia. Sei. Mulheres que chegam no meu consultório com história de ter abortado 3 vezes nas 3 primeiras gestações e quer tentar uma 4ª. Então hoje isso é muito comum no meu consultório, é uma incidência muito alta. E quais as principais causas? Como é que acontece? A trombofilia é uma doença, né? E geralmente acontece porque ela tem uma tendência a fazer trombose. A mulher? A mulher, sim. A mãe gestante, né? O anticoncepcional também... É um dos fatores etiogênicos. Isso. Hoje já tem um anticoncepcional novo, que segundo a informação que eu tenho, eu vi a apresentação, o lançamento dele aqui em Alagoas, ele não aumenta a possibilidade de trombose quando utilizadas em mulheres. Quando utilizado em mulheres, nem em homens também, né? Mas o anticoncepcional só vai ser usado em mulher. Então isso é um avanço muito grande. Agora, quando chega uma paciente com essa história, a gente tem que ir buscar a história familiar e um grande número de exames específicos para a gente avaliar se ela tem ou não a tendência. Tem a história clínica, sim, que é essa história familiar que a gente detecta, isso é muito importante. Tem a história dela de ter tido 1, 2 ou 3 abortos antes e tem os testes laboratoriais. Uma vez definido o quadro, aí a gente usa o anticoagulante durante toda a gestação e os resultados são muito bons. E quais são os principais exames utilizados dentro da hematologia clínica? O hemograma é o principal, né? Mas a gente pede todos os... Pesquisa de fator 8, pesquisa de fator 5, são muitos exames que a gente avalia o risco de o sangue coagular. É um número muito grande. Eu, de memória, assim, eu não consigo citar aqui. Mas no meu computador, como fica fácil, eu busco lá e já vem aquela lista pronta. Sim. São geralmente doenças hereditárias. A família tem história de aborto, a paciente tem, e, além disso, os exames laboratoriais. Infelizmente, são exames de alto custo e, às vezes, elas têm até dificuldade, porque alguns planos de saúde não querem cobrir isso. E a gente tem que fazer para poder definir e fazer o tratamento adequado. Uhum. Quando a gente faz, na minha experiência, eu tenho tido muito sucesso. As minhas gestantes, vamos dizer assim, elas conseguem levar ao final a gestação. Eu não me lembro de alguma paciente que não tenha conseguido ter o filho. Quando é que eu devo procurar um hematologista? Ou seja, alguns sinais, sintomas assim que são patognomônicos, assim, para dizer assim, é uma doença hematológica. Da anemia, que é a mais comum, né? A palidez, o cansaço, né? A adinamia, são sintomas que levam muito ao paciente. Outros são doenças hemorrágicas, pessoas que quando vão fazer algum procedimento cirúrgico e nos exames pré-operatórios elas mostram alterações do sistema de coagulação, então elas também procuram a gente. E, como eu falei na gestação,
dessas pacientes que têm trombofilia, a história familiar e a história pessoal de aborto, né? Então elas vão procurar a gente geralmente nesse sentido. A leucemia, o que é a leucemia? Como é que ela ocorre? Como é que se descobre? Que sinais clínicos você já pode fechar como hematologista clínico, né? Já pode dizer assim, numa história e no exame clínico já pode suspeitar sem o suporte do exame laboratorial? Sim. A queixa, geralmente nas leucemias, o paciente tem uma anemia concomitante, porque a medula óssea, que é o órgão que produz o sangue, ela está infiltrada por células leucêmicas. Então, ela não funciona bem. Então, ela tem anemia, tem plaqueta baixa. Às vezes, essa manifestação, essa baixa de plaqueta resulta numa manifestação clínica importante, que é o aparecimento de equimoses espontâneas. Tá? Então, e a outra é o cansaço, gânglios aumentados, que são as adenomegalias, são as causas mais comuns que levam o paciente a irem lá. Febre também, porque às vezes já chega com níveis infecciosos, e às vezes ela já vem com um laboratório que é bem sugestivo de uma leucemia. Diga-me uma coisa, no exame da leucemia e essa plaqueta, que referencial se tem de plaqueta para dizer bem assim, ó? A plaqueta geralmente... Precisa fazer entre os tratamentos, vai dizer daqui a pouco sobre que tipo de tratamento, mas assim, é urgente, tem que fazer uma hemoterapia ou qualquer coisa, essa plaqueta de quanto? Geralmente, no paciente, sobretudo os pacientes com leucemias agudas, e a leucemia mieloide aguda é a mais agressiva, mais de difícil tratamento, apesar de hoje já ter um avanço muito grande. Se ela tiver alguma manifestação clínica de hemorragia, por causa da plaqueta diminuída, aí a gente faz transfusão, já daí. Mas se não, a gente vai partir para fazer o tratamento específico. Quer dizer, primeiro dar o diagnóstico, classificar, confirmar o diagnóstico com testes laboratoriais, definir qual é o tipo de leucemia e instituir o tratamento mais adequado. Geralmente, nessa fase, o paciente faz esse tratamento hospitalizado e a gente tem um suporte fácil. Se ela precisar de sangramento, tem transfusões de sangue e transfusão de concentrado de plaquetas, que é a causa da transfusão dos pacientes com leucemia, principalmente as agudas. Essa transfusão de concentrado de plaquetas, uma vez eu fui doador, né? Eu era doador lá do banco, lá do hospital, e alguém foi me pedir, você é doador? Mas tem um paciente aí com leucemia, precisa de plaquetas, tem que fazer a aferese, né? É como se fosse uma diálise, né? Você tira o sangue, entra para um lugar, sai para o outro e fica a plaqueta lá. Né? Explica aí direitinho como... Isso foi um avanço muito grande, né, tecnológico, que permitiu isso. O doador de plaqueta, ele vai lá, ele é colocado numa máquina, aspira o sangue dele sai por um lado, passa pela máquina, a máquina retém as plaquetas e volta o restante do sangue que ele tem, volta para ele. Então isso é um avanço grande, porque a gente consegue colher um número de plaquetas grande, de um doador único. Isso é uma vantagem muito grande, porque a gente sabe que a plaqueta tem um lado imunogênico, ela cria anticorpo em quem toma, que é diferenciado, e a probabilidade disso desenvolver de um paciente único, de um doador único, é bem menor. Bem menor. E a gente consegue, com essa plasmaferese, um número muito grande de plaquetas. Então, ele faz um doador único, é uma vantagem muito grande para o paciente. Com relação a essas trombofilias e com relação aos êmbolos, né? As tromboses acontecidas recentemente, que a gente tem visto, no ML já vi alguns casos e alguns patologistas fazem referência. Existe algum nexo com relação às vacinas? Morte súbita tem acontecido bastante, principalmente em atletas. Não existe, eu não vi, pelo menos eu não conheço nenhum estudo científico para comprovar isso ou afastar isso, esse resultado. Mas algumas vezes são notícias de leigos, mas que deixa a gente de sobreaviso, né? Com
uma perspectiva suspensa que precisa ser comprovado se isso existe ou não. Ou não. Porque a vacina é fundamental. Agora, se ela tem um efeito colateral desse tipo, comprovadamente, cientificamente comprovada, aí tem que repensar. Não tem estudos assim Exato. que confirmem de forma concreta isso. Exato. Né? E é aquilo que está levando a isso, né? É verdade. Maravilha. Em termos de tratamento em hematologia, só a questão da transfusão de plaquetas, transfusão de células vermelhas, o que é que pode ser feito mais? Hoje tem muito tratamento, né? Nas anemias, você vai tratar geralmente com medicação oral ou medicação injetável. Anemia por deficiência de ferro na mulher, muito ligada ao fluxo menstrual. Então, ela precisa do suporte do obstetra, do ginecologista, e você faz a reposição. Nesse caso, possivelmente, uma anemia secundária a um volume muito grande de menstruação, e às vezes em espaços curtos são um número maior de menstruação, geralmente o tipo de anemia é uma anemia por deficiência de ferro. Ela perde o ferro no sangue que ela perde pela menstruação. Então a gente faz uso ferro oral. Eu prefiro começar com o uso ferro oral. Você faz a reposição do ferro e precisa o suporte da ginecologista, da obstetra. Às vezes suspende a menstruação e ela fica boa com muita facilidade. Maravilha. Outra coisa é a deficiência de vitamina B12. Eu chamo a atenção aqui que isso é interessante, um dado. Pessoas que têm ou tiveram gastrite, mesmo que eles fiquem bons da gastrite, eles vão ter dificuldade, o estômago dele não vai produzir mais um elemento chamado fator intrínseco, que é fundamental para a absorção da vitamina B12. Então, se você não tiver o fator intrínseco, você pode tomar a vitamina B12 oral o que quiser, mas ela não vai ser absorvida. Então, nesses casos, a gente tem que fazer vitamina B12 injetável. Não teve gastrite, mesmo que fique bom da gastrite, ele periodicamente vai ter que fazer reposição de vitamina B12 intramuscular. Maravilha. A vitamina B12 é importante em que para o ser humano? A vitamina B12 ela entra na divisão de todas as células. Já penso. E na parte de hematologia, as hemácias. É fundamental. Então, muito cuidado, sempre bom. O hematologista sempre orienta isso nas primeiras consultas, né? Certo. Chegou lá com anemia, tem que fazer a investigação. E pela história a gente já segue um caminho, se ela teve gastrite, possivelmente é. Mas aí é fácil, é simples, a gente dosa a vitamina B12, a gente vê a morfologia da hemácia, geralmente é uma hemácia maior, de tamanho maior do que o normal, e a gente aí institui o tratamento e a resposta é muito rápida e boa. Toma uma injeção de vitamina B12, sai com o braço doente, mas antes que passe a dor do braço, ela já está melhor da anemia. Maravilha. Vamos de fotos. Tem duas aí que você vai suspender, uma de um parto e outra de uma criança. Vamos só umas fotos aí, por favor. Tem umas fotos aqui. Vamos ver. Você vai passando a foto e você vai falando, tá certo? Essa aqui é ao lado de quem? Essa daí é Etelvina. A Etelvina chegou à minha casa quando eu nasci. Ela tinha 15 anos. Chegou para ajudar minha mãe a cuidar de mim. Hoje ela é viva ainda. Ela deve estar hoje com 87 anos. Lúcida. Maravilha. Maravilha. Você mandou essa foto para mim com todo o enredo, toda a história. Eu digo, eu vou preparar aqui uma surpresa para ele. E eu tenho um carinho muito grande por ela e ela por mim até hoje. Quando eu tive... Outra coisa, que ela é uma pessoa muito católica, tem muita fé em Deus. E orante, né? E ela foi muito importante na minha vida inicial religiosa, porque ela frequentava a igreja de Jaraguá e tinha uns padres estrangeiros que ela ajudava lá também, na casa dele, na arrumação da casa, tudo, e me levava para a igreja, não só para a missa, como também para conhecer lá os padres. E então eu vivi, ela foi muito importante nesse aspecto. Além disso, um carinho, né? Ela chegou com 15 anos,
para cuidar de mim e só saiu quando minha mãe morreu. Então, Quem está com você? Tem uns 5 anos isso. E recentemente ela fez 78 anos e essa fotografia foi no dia do aniversário dela. Olha. Outra coisa interessante é que eu tive Covid, fui hospitalizado e eu acho que as orações foram muito... Eu acho não, eu tenho certeza que as orações que fizeram por mim foram muito importantes, sem dúvida que me fizeram pular aquela fogueira. E quando eu soube que ela estava rezando por mim, para que eu ficasse bom, eu tive certeza de que ficaria curado. Que maravilha. E fiquei. Perfeito. Mais uma foto. Você mandou isso aí, essas frasinhas, você mandou 2 vezes. Eu digo, rapaz, é bom essas coisas que a gente encontra na rua, né? Quando o orgulho é maior do que o perdão, o rancor toma o lugar do amor no coração, né? É. Aí começando essas coisas poéticas que você vai encontrando nas ruas, e aí a gente vai falar sobre esse seu lado daqui a pouco. Tem uma outra? Grato a Deus, Pai, por te ter-la mãe. Ele agradecia a Deus a mãe que tinha. Acho fantástico um negócio desse. Uma pessoa que aparentemente não tem muita cultura. Esse aqui é um diploma seu em filosofia. De onde veio essa ideia? O meu pai, ele nasceu de uma família humilde e um belo dia na vida ele disse, só tem um jeito. Ele dizia assim, eu quero estar entre os homens de bem dessa sociedade que eu vivo. E aí, nesse percurso dele, ele um dia disse assim, só tem um jeito de eu estar nesse lugar que eu quero. É estudando e andando bem vestido. Que coisa boa. E ele fez isso até o final da vida. E escrevia muito. Eu tenho um texto fantástico dele, que eu guardo até hoje. Um texto de 7 páginas, onde ele conta desde o namoro, o começo do namoro com a minha mãe, até a morte do meu avô, o pai dela. Então foram alguns anos que ele escreveu em 7 páginas. Não é fácil fazer isso. Com bom senso, com consenso e de uma maneira muito bonita. E eu me lembro bem que quando ele concluiu esse texto, ele chegou na mesa e fez a leitura. E estava ele na cabeceira da mesa, eu no lado em frente a ele, a minha irmã do meu lado direito e a minha mãe do meu lado esquerdo. E foi uma tristeza porque o meu avô morreu e a família brigou. Sim. E se dissolveu, se separou toda. Então a gente ria e chorava com o texto ao mesmo tempo. E eu me lembro que ele disse, quem tem admiradores que choram e riem, quem não se sente estimulado? Teve um outro fato também muito interessante que envolve a Etelvina também. Ele escrevia muitas cartas de amor para minha mãe. Sim. Muitas, são muitas. Eu não contei ainda, mas tem muitas. E numa das cartas, eu descobri isso depois, ele dizia assim, Diná, guarde essas cartas. Diná era minha mãe. Aí ela guardou essas cartas. E eu sabia da existência dessas cartas e tinha preocupação que essas cartas se perdessem. Sim. E aí eu chegava para ela e dizia, Diná, meu pai era Luiz Souza, eu sou Júnior por causa dele, mas a gente chamava ele de Kiko, carinhosamente chamava de Kiko. Eu dizia, Diná, me dá as cartas do Kiko para você? E ela dizia, eu não sei onde estão, eu vou procurar. E nada, voltava de novo, Diná, cadê as cartas do Kiko? Me dá as cartas do Kiko. E ela, ainda não encontrei. Numa dessas ocasiões, a Etelvina estava perto. Nessa ocasião, meu pai já havia falecido e ela morava sozinha e a Etelvina ia todos os dias na casa dela. E aí, quando eu disse a ela, Diná, me dá as cartas do Kiko, ela disse, eu não sei onde estão. A Etelvina disse, eu sei. Eu era o preferido da Etelvina, meu Deus do céu. Maravilha. Etelvina, traz essas cartas. E hoje eu tenho essas cartas todas comigo. Depois, vamos escrever outro livro. Que bom. E outra foto. Isso aí, você meditando? Isso é o Natal na minha casa. O Papai Noel é você, né? Eu sou Papai Noel.
Eu tenho 2 filhos que moram aqui em Maceió e tenho 2 filhos que moram em São Paulo. E o outro avô dos meus 2 netos que moram em São Paulo também é Júnior. Eita. Então eles chamavam, os netos de lá de São Paulo chamavam ele de vovô Júnior. Os meus netos daqui de Maceió também me chamavam de vovô Júnior. E quando um dia nós nos reunimos e os meus netos daqui de Maceió chamavam vovô Júnior, os de lá diziam, não, esse não é o vovô Júnior, não. Esse é o vovô El, porque eles já me chamavam de vovô El porque me achavam parecido com o Papai Noel. Então eu era o Papai Noel para eles. Maravilha. Próximo. Sim, isso aí é o seu lado poético. Deixa essa foto, volta, passa um vídeo aí que é uma professora que quer falar sobre esse tema. Pois é, essa competência do Dr. Luiz de Souza Silva Júnior, enquanto profissional médico, eu acredito que todos nós que convivemos como colegas, como amigos no dia a dia, e aqueles também pacientes que se beneficiaram com os tratamentos que ele de uma maneira tão competente, tão responsável, tão humana oferece, nós conhecemos. Nós temos o prazer, a felicidade de desfrutar desses seus conhecimentos, Júnior, dessa sua vontade de aprender, de continuar, de estudar sempre. Entretanto, você tem, entre outras qualidades, aquela de ser um escritor. Essa poucos conhecem. E eu acho que seria importante que você comentasse sobre uma premiação que você recebeu recentemente do Hospital Universitário, quando num concurso você concorreu com uma crônica, com um conto, aliás, e com um poema. Eu acho que seria muito bom que o público que nos escuta, que nos vê neste momento, possa também conhecer esse seu lado poeta. Obrigada. Olha aí. Eu que agradeço, né, Nilzinha, o seu carinho e essas palavras que você colocou aí. Eu gosto de escrever e eu insisto, inclusive com a Nilzinha, escreve as coisas que os seus netos dizem, escreve as coisas, é assim que a gente escreve um livro. Então, eu tenho um livro, o primeiro livro que eu escrevi, eu não publiquei. Eu sou católico, eu gosto de ler a Bíblia e eu escrevi um livro onde eu faço interpretações de algumas passagens da Bíblia. Como eu vejo, como eu interpreto aquilo dali. Está lá, pronto, um dia eu mandei corrigir, mas não publiquei. Teve uma outra, eu tenho um outro livro também, completo, onde eu conto histórias dos meus pacientes. São histórias lindíssimas. E esse também está corrigido e pronto. Está corrigido por quê? Por uma ocasião, tem um funcionário lá do meu laboratório, Cleiton, que ele sabe que eu escrevo, e aí teve um concurso em São Paulo, eu acho que do órgão de comércio lá de São Paulo. E aí ele disse, olha, Sesc Senat. Aí disse, olha, doutor Júnior, vai ter um concurso lá, porque você não manda o seu livro para lá. E eu aí mandei para que uma professora corrigisse e para eu mandar lá para o concurso, né? E quando ela leu, aí ela questionou, ô Júnior, esses contos são reais ou fictícios? Eles são reais. Aí disse, olha, presta atenção no edital. O edital diz que os contos têm que ser fictícios. Então o livro está lá pronto e eu não publiquei. O primeiro livro que eu escrevi e publiquei foi sobre a minha experiência como sendo médico, paciente com Covid-19. É um livro
onde eu tentei, eu acho que eu consegui, trazer uma esperança para as pessoas que tivessem Covid dali para frente e que lessem o meu livro. Porque eu achava e acho ainda que a desesperança era um fator muito ruim que se associava à dificuldade de tratamento. E eu não senti muito isso. Eu sempre senti a esperança de ficar bom, de que ficaria curado. Eu nunca tive essa dificuldade, essa incerteza. Eu tive a sorte também, o meu filho mais velho é médico em São Paulo. Ele teve Covid antes de mim. Ele teve, quando ele ficou bom, eu tive. E quando ele estava doente, eu disse, eu vou para aí ficar com você. Ele disse, não, pai, agora é hora de você se prevenir. Não venha. Eu tive Covid, eu sou novo, eu sou atleta, eu pratico atividade física e é muito difícil. Não venha. Logo depois eu adoeci. Quando ele saiu, se recuperou, eu adoeci. E ele veio ficar comigo. Isso, com certeza, contribuiu muito. Eu, uma vez, fui para um congresso de hematologia nos Estados Unidos e tomei conhecimento por uma universidade que tinha feito um trabalho e estava apresentando no congresso de hematologia sobre o poder da oração. E eles diziam o seguinte, a oração tem uma influência muito grande na cura do paciente. Os pacientes ficam curados com mais facilidade. Os pacientes para quem se reza, quem se faz orações, eles têm menos complicações de doença, se recuperam mais rápido. E mesmo aqueles indivíduos que não sabem que estão rezando por ele, eles apresentam uma recuperação diferente, melhor do que quando não se ora. Então eu tinha lido isso, tomado conhecimento, e quando estava no hospital, um dia eu abri o meu telefone celular, tinha mais de 1.200 mensagens, dizendo que eu iria ficar bom. Depois teve a Etelvina, né? Etelvina que também. Eu já falei. Mas tem outros amigos aqui também que querem deixar um recado para você, viu? Vamos logo. Tem um professor, não sei a ordem, por isso que eu não vou arriscar. Meu estimado Gerson Odilon Pereira, é com muita alegria que participo mais uma vez desse programa que reputo ser líder em audiência nesse horário. E hoje você recebe o nosso queridíssimo professor Luiz Souza Júnior, um dos grandes médicos hematologistas do estado das Alagoas. O Júnior, eu o conheço desde o tempo lá da nossa queridíssima Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas, onde ele participou efetivamente do departamento médico daquela entidade. O grande Júnior, ele possui um dom para ser médico. E hoje ele adquire também o dom para ser escritor, onde já tem várias obras publicadas e sendo premiado em várias delas. O Júnior, ele possui a responsabilidade e a sinceridade em todas as suas ações e atitudes. É uma obra-prima de sua vida ser útil às pessoas. E ele possui várias clínicas laboratoriais na área de análises clínicas em nosso estado, e todas elas atendem os pacientes com carinho, com amor e principalmente com dedicação. O Júnior, ele possui uma grandeza de alma. É um cidadão que trata muito bem as pessoas, um professor autodidata e um homem que, tenho certeza, se sente realizado como médico,
pois, na minha opinião, é um dos ícones da medicina no nosso estado das Alagoas. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer essas palavras, né? E saindo de um ex-aluno meu, eu fico muito feliz. Quando eu tive a Covid, quando eu era professor, eu dizia que eles tinham que ser melhores do que eu. Porque se não fossem, eles não tinham feito nada. Porque 15, 10 anos, 20 anos depois de mim, e eles fossem iguais a mim, eles estavam 15, 20 anos atrasados. Então eu dizia a todos eles isso daí. E um dia, e eu completava, um dia vocês vão cuidar de mim. E dito e feito, quando eu tive Covid, 3 médicos tinham sido meus pacientes, um quarto que não foi meu paciente, meu aluno. Então, além do cuidado médico, teve o carinho do ex-aluno e o carinho do ex-professor. Maravilha. Isso me ajudou muito. Perfeito. Vê se tem mais um vídeo, depois a gente passa as fotos. Dr. Júnior, hematologista de renome no estado alagoano. É um prazer fazer esse comentário a respeito da sua pessoa e parabenizá-lo por esse prêmio que acaba de receber pela Universidade Federal de Alagoas, de escritor e poeta. Sei que és um gênio e bem merecido esse prêmio, sem falar na categoria que é como hematologista. Um abraço, Júnior, e uma boa tarde aí para o nosso amigo Gerson Odilon, com esse programa fantástico, que a cada dia a audiência cresce. Um abraço, fique com Deus. E dizer que eu vou dispensar as avaliações cardiológicas, que eu estou resistindo a tanta emoção aqui. Verdade. Vamos a esses troféus, né? Olha aí. Tem eles individuais, tem um. Esse é de poesia. Esse é o Festival da Cultura da Universidade. Esse aqui foi da Sobrames, né? Da Sobrames. Professor Júnior, professor... Foi o meu primeiro prêmio com literatura. José Medeiros e o professor Edinaldo. Doutor Edinaldo Holanda. Maravilha. Perfeito. Vamos mais na frente. Esses cabos aí, ó. Já pensou? Estudante sempre, é tudo ali. Estudante tomando refrigerante ali. Maravilha. Congresso. Tem mais? Não tem mais fotos. Professor Júnior, professor Jorge, professora Nilza, né? Professor Gilson Veloso. Deixaram esses recados maravilhosos. Nós também fazemos nossas as palavras deles. São palavras elogiosas, né, com relação à sua pessoa. É uma pessoa que eu admiro, né, bastante. Fico muito feliz por tê-lo aqui e dizer como médico católico que és, não é? Posso deixar em suas mãos uma palavra sobre essa quaresma para os nossos telespectadores. Eu sou católico desde o tempo da Etelvina, né? Faz um tempo muito grande. E trago sempre Deus no meu coração e tenho confiança, rezo muito. E, especial, eu vou citar uma janela dessa minha atitude religiosa e de fé que eu tenho. Todas as gestantes que me chegam para que eu cuide, porque elas têm uma trombofilia, eu rezo para Santa Isabel. Não só rezo, como digo a elas, rezem também para Santa Isabel, porque Santa Isabel teve um filho com 80 anos. Então, João Batista. Então, com certeza, elas vão ajudar.
E eu não me lembro de que alguma gestante que eu acompanhei com essa situação não conseguiu ter o filho. Com certeza, Santa Isabel está por trás disso tudo. Maravilha. E sobre essa quaresma, podemos dizer que podemos viver, né, o jejum, a esmola e a oração. É verdade. Faz parte. Faz parte. Muito obrigado por tudo. Professor Júnior, nós que agradecemos por sua presença aqui no nosso programa Medicina em Destaque, toda a equipe técnica, Josué, o Emerson, o Sidney também, que estão ali ávidos, né, por essas informações, nossos telespectadores e também o nosso patrocinador, Ultraplast. Fiquem com Deus. Na próxima semana nós teremos mais um Medicina em Destaques. Vamos ficar por aqui hoje.